Fala galera esperta, beleza? Dando continuidade ao estudo dos tecidos conjuntivos. Hoje, agora, nesse momento, vamos falar de tecido conjuntivo propriamente dito, ok? Que, por sinal, é um dos tecidos de maior distribuição dentro do nosso corpo. Para saber tudo sobre esse tecido, eu te convido a vir comigo. Mas antes, segura a sintonia, não perde o tom e vem comigo. Vambora, galera! Nós tínhamos falado na aula anterior sobre introdução ao tecido conjuntivo. Se você perdeu, tá ela aí em cima. Que existem tecidos conjuntivos, vários tipos. E o primeiro era o tecido conjuntivo, propriamente dito, que pode se dividir em tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso. O tecido conjuntivo frouxo, galera, é justamente aquele tipo de tecido que é muito pobre em fibras, que são justamente aquelas fibras colágenas, elásticas e reticulares, ok? Presta bem atenção aqui no seguinte, eu tenho aqui o exemplo da minha pele, beleza? Tá aqui a minha pele, essa parte de cima, essa parte pretona aqui que vocês veem todinha, é a minha epiderme. A minha epiderme, ela secreta uma substância chamada de lâmina basal, tá bom? Essa lâmina basal está representada aí em roxo, tranquilo? Então toda essa parte aí, ela está representada pela minha epiderme. Veja que embaixo dessa parte em roxo, a gente já encontra aí um vaso sanguíneo, tá certo? Seja ele arterial aqui, ou seja ele aqui venoso. Isso é bastante importante, porque é a presença desse vaso sanguíneo que vai determinar que nós estamos falando do tecido conjuntivo. Pois bem, o tecido conjuntivo frouxo, ele está localizado logo embaixo da camada, ou melhor, desculpa, da lâmina basal. Embaixo da lâmina basal, essa região aqui mais clarinha, é toda ela tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. E esse tecido, ele é conhecido como camada papilar. É justamente esta camada papilar aqui, senhores, que nós estamos falando dessa região aqui todinha. Muito pobre em fibras, praticamente não tem fibra, dá para perceber bem pela presença aqui muito clara e aqui muito rico em fibras. Bom, essa camada papilar do tecido conjuntivo propriamente dito, ela tem uma consistência mole. Bom, que consistência mole é essa? Bom, se você tem a epiderme em cima, não adiantava ter logo embaixo um tecido de consistência muito dura, um tecido de consistência muito rígida, tem que ser um tecido maleável. Então, o fato dele ter poucas fibras já dá essa consistência maleável a ele. Não é um tecido resistente à tração, não é um tecido que está resistente a impacto, a porrada, não, de jeito nenhum. É um tecido maleável, um pouco mais resistente que a camada de cima, que é a epiderme, mas é um tecido mais maleável. Bom, tem muita substância amorfa, que é justamente o que a gente falou na aula anterior, sobre tecido conjuntivo, que é a substância amorfa, ou seja, uma matriz gelatinosa composta principalmente de água, proteínas e íons, ok? Muitas dessas proteínas, muitas dessas substâncias que ali estão presentes, fazem com que esta substância fundamental amorfa tenha uma característica de uma gelatina, beleza? Tranquilo. E aqui, ó, ele está responsável pela sustentação. Evidente, ele está sustentando quem? Está sustentando o tecido que está logo acima dele, que no caso aí é o tecido epitelial. E outra coisa, uma intensa distribuição nós vamos encontrar desse tecido no nosso corpo. Ou seja, todo canto do nosso organismo, com certeza, a gente vai encontrar esse tipo de tecido. Uma outra função que eu poderia colocar aqui desse tecido conjuntivo propriamente dito, representado pela camada papilar, ou seja, o tecido frouxo, era a troca gasosa de substâncias, troca de nutrientes. Ele ajuda nesse processo, juntamente com a lâmina basal, para o tecido epitelial. Ele ajuda a transportar substâncias, nutrientes, oxigênio. Ok, galera? Observa que logo abaixo desse tecido, a gente já tem outro, bem mais rico em células. A gente está falando aqui de um tecido que
que ele é chamado de camada reticular. Esse da camada reticular a gente já encontra como tecido conjuntivo propriamente dito denso. Lembre que denso tem de dois tipos. Tem o não modelado e tem o modelado. O não modelado está representado pela camada reticular. Diferentemente do frouxo, o não modelado ele é rico em fibras. Porém, essas fibras elas estão desorganizadas, ou seja, você tem fibras espalhadas em todas as direções. Não existe uma organização, não existe um agrupamento dessas fibras. Ou seja, é fibra para lá, é fibra para cá, é fibra para cima, é fibra para baixo, é fibra para todo lado. Então, este tecido, ele vai dar sim uma resistência em todas as direções, não em uma direção única, não num posicionamento único. Em toda direção você tem resistência nesse tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado. Ok? A gente vai encontrar esse tecido, isso aqui tudinho é característica dele. A gente vai encontrar esse tecido em volta de órgãos, causando uma proteção. Ou seja, a gente encontra o tecido não modelado, denso não modelado, com uma cápsula ao redor de vários órgãos, como fígado, baço, rim, o testículo. Esse tecido ele vai causar uma proteção. É a função do tecido conjuntivo propriamente dito, ok? Proteção. Essa proteção é exclusiva dentro desses órgãos aí, ok? Ao redor dos órgãos, melhor falando. E outra também de sustentação. A labial vai ter a mesma função do frouxo. Se o frouxo sustentava o tecido epitelial, a epiderme em cima, o que é que vai sustentar o tecido denso não modelado? A própria pele. A própria pele é sustentada por esse tecido, tá certo? Primeiro, porque é ele que tem a maioria das fibras. É ele quem vai ter mais, digamos assim, resistência. E segundo, é ele que existe em maior quantidade. Então é ele que em si forma a pele. Se você me perguntar, essas partes verdes aqui é justamente a minha hipoderme, tá bom? Minha gordura lá. Muito bem. E por fim, a gente tem o denso não modelado, já foi visto, e o denso modelado. Esse é encontrado nos tendões e nos ligamentos. Existe uma diferença aí, tá? Tendão é justamente aquele tipo de tecido que vai ligar osso a músculo, tendão. Ligamento vai ligar osso a osso. Eu tenho aqui no caso do meu pé, eu tenho o famoso tendão de Aquiles, tá? Tendão de Aquiles. Esse aqui é o tendão mais famoso, vamos dizer assim, que a gente tem, né? Que é o mais falado, é o mais conhecidozão. Pois bem, os tendões, eles são ricos em fibras. Diferentemente do não modelado, essas fibras, elas estão, observe aqui, organizadas, ou seja, estão todas juntinhas, coladas numa única direção. Isso vai dar uma resistência única, isso vai dar resistência em um único sentido, tá certo? Muita resistência por sinal. E os ligamentos, que eu já falei agora há pouco, é justamente aquilo que liga osso com osso, também é um tecido conjuntivo denso modelado e tem função de dar resistência, ok? Beleza? Essa foi a nossa aula sobre tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo e denso. Falta apenas a gente saber quais são os tipos celulares que a gente encontra nesse tecido. Vamos nessa! E aqui estão as principais células do tecido conjuntivo. Lembrando a vocês que existe uma célula que eu não coloquei aqui, que é a célula mesenquimatosa. Se lembra que tem a ver com mesoderma, com mesênquima, ou seja, é um tipo de célula embrionária que vai formar várias outras células do tecido conjuntivo. Porém, essas outras células nós vamos estudar quando estivermos no tecido conjuntivo propriamente falando, tipo tecido ósseo, quando estivermos falando do tecido cartilaginoso, quando estivermos falando do tecido sanguíneo. Aí nós vamos falar de outras células que são produzidas por essas células mesenquimatosas. Porém, as principais células do tecido conjuntivo são essas aqui, galera, são essas quatro. Tá? A primeira e mais importante, vamos dizer assim, não, todas são importantes, mas a que tem uma importância maior, na verdade, é essa aqui, o fibroblasto. Vou dizer a você por quê. O fibroblasto,
Ele é o cara responsável pela produção das fibras do tecido conjuntivo. Exatamente, a fibra colágena, a fibra elástica, a fibra reticular. Inclusive, o fibroblasto, ele também é responsável pela produção da parte amorfa, ok? Então, o fibroblasto, na verdade, ele é responsável por toda a matriz extracelular do tecido conjuntivo. O fibroblasto é o grande cara nessa jogada aí, em formar essa substância intercelular. Além disso, ele participa ativamente do processo de cicatrização. Então, o que é uma cicatrização? O que é, na verdade, um queloide, como muita gente fala, até coloide, mas não é coloide, o nome certo é queloide. É aquela manchazinha que aparece quando a gente leva um corte. Aquilo ali nada mais é do que um tecido conjuntivo que foi formado, rico em fibras, pela ação do nosso amigo fibroblasto. Beleza? Show de bola? Tranquilo. Outra célula que a gente tem é o famoso macrófago. Esse cara aqui, como você pode observar, ele tem um núcleo extremamente grande. Outra coisa, esse núcleo ele tem a forma de um rim. Beleza. Esse cara aí, ele é bastante ativo em fagocitose. Bom, eu já falei para vocês o que é uma fagocitose. Fagocitose é um englobamento de partículas, ok? O que o macrófago, na verdade, faz é englobar partículas estranhas ao nosso corpo, é englobar partículas que possivelmente são conhecidas como bactérias, e essas aí vão causar algum prejuízo, algum malefício no nosso organismo. Por isso que ele também é muito rico em lisossomos, porque a partir do momento que ele engloba essas substâncias, ele engloba esses invasores, se faz necessário que destrua esses caras dentro dele. E quem é que vai destruir esses caras? Os lisossomos que estão aí presentes. Então ele engloba a substância e essa substância é destruída dentro dele pela ação dos lisossomos. Uma coisa que eu coloquei aqui que é bastante curioso foi o DIU. Está aqui, ó, dispositivo intrauterino. Exatamente, o DIU. Aquela coisinha que as mulheres usam para evitar a gravidez. Enfim, o DIU ele tem a sua ação extremamente, a sua eficácia, digamos assim, melhor falando, né? Eficácia. A sua eficácia graças a esses macrófagos. Porque o DIU, quando ele é colocado no útero, ele fica querendo ou não batendo, tá? Ele fica batendo lá no útero e causa uma inflamação. Quando ele causa uma inflamação, uma irritação, aparecem aí os macrófagos. Cara, se um espermatozoide ou até mesmo um embrião inventar de aparecer por ali, o macrófago vai considerar isso como um corpo estranho e ó, vai englobar. Então, o grande poder, a grande eficiência do DIU se deve à presença desses macrófagos, que vão englobar espermatozoides e impedir também uma possível inidação, que é justamente a adesão deste futuro embrião no útero, ok? Beleza? Então, o macrófago tem essa função. Ah, tem esse aqui, ó, galera. O mastócito. O mastócito, ele está relacionado a processo de alergia, a processos alérgicos. Bom, na verdade, não é só o alérgico, não. O mastócito, ele tem, na verdade, dentro dele, vários granulozinhos. Esses granulozinhos são chamados de heparina e histamina. A heparina é uma substância anticoagulante, enquanto que a histamina é vasodilatadora. Vem comigo. A heparina ela é anticoagulante, enquanto que a histamina ela é vasodilatadora. Presta bem atenção. A gente falou agora há pouco que os nossos amigos macrófagos, eles precisam englobar invasores. Tudo bem. Mas esses macrófagos, eles estão na circulação sanguínea. Eles estão dentro do sangue. Eles fazem parte do nosso sangue. Tudo bem. A partir do momento que você leva um corte, por exemplo, né, os macrófagos, eles saem da corrente sanguínea e vão em direção ao tecido do qual foi lesionado. Para eles poderem saírem do vaso sanguíneo, é preciso que esse vaso sanguíneo, formado por várias células, está aqui, ó, vamos supor que isso aqui seja meu vaso sanguíneo e o sangue esteja passando por aqui, ó. O sangue esteja passando por aqui. Beleza, tudo bem. Então, se o sangue está passando por aqui, a partir do momento que a histamina bater nesse vaso sanguíneo,
essas células elas vão se dilatar. As células se dilatando, o sangue ele vai poder passar pelo espaço entre essas células aí. E o sangue passando pelos espaços entre essas células vai justamente atingir o tecido. O macrófago ele vai atingir esse tecido. Atingindo o tecido, o que é que vai ocasionar? Vai fazer a fagocitose. Ah, Ladiel, mas se o sangue sair do vaso sanguíneo e for em direção ao tecido, isso não é prejudicial não? Esse sangue ele pode coagular fora de um vaso sanguíneo. Pode, mas aí é que entra a ação da heparina com a sua função anticoagulante, impedindo que este sangue se coagule fora do vaso sanguíneo. Ok? Beleza? Vamos para mais um? E outra célula que nós temos é o plasmócito. Bom, esse plasmócito ele está relacionado à função de anticorpos. Ele está relacionado à função de anticorpos. Beleza, esses anticorpos são células de defesa, são na verdade proteínas. Razão por essa que estes plasmócitos, eles têm o retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido. Retículo endoplasmático rugoso é uma organela responsável pela produção de proteínas. Entre essas proteínas nós temos aí os anticorpos que são produzidos pelos mastócitos. Show de bola? Valeu, galera! Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima!